Deus é tão bom, Ele é bom para mim. Louvo a Deus, aleluia. Eu louvo a Deus, aleluia. Eu louvo a Deus, sempre louvo a Deus. Cristo voltará, aleluia. Cristo voltará, aleluia. Cristo voltará, voltará para mim. Glória ao nome do Senhor. É isso que nós estamos à espera, é que Cristo volte, aleluia. E Ele vai vir mais depressa do que aquilo que muitos estão esperando. Bendito seja o nome do Senhor. Glória. Os sinais da sua vinda já se podem, aleluia, ver. Glória ao nome do Senhor. Tudo mostra que Jesus Cristo está para voltar. Glória ao nome do Senhor. Nós adoramos o Senhor e exaltamos o Senhor. E queremos pedir ao Senhor que este culto seja uma grande bênção para a sua alma, para a sua vida, seja de esclarecimento, aleluia, glória ao nome do Senhor. O Senhor abençoe o seu servo e o ajude a expor a sua santa palavra. Vamos orar para que isto seja feito para a glória do nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é bom estarmos diante de Ti, é bom exaltar o Teu nome, pois nós não temos outro bem além de Ti. Tu és tudo, ó Senhor, para nós, glória ao Teu nome. És aquele que remiste a nossa alma da perdição do inimigo. És aquele que nos resgataste com o Teu precioso sangue. Não foi prata nem ouro, coisas corruptíveis, mas foi o sangue, a vida de Jesus, dada no Calvário em resgate do nosso pecado, da nossa alma, meu Senhor. Obrigado, Senhor, por tão grande amor com que Tu nos tens amado e amas a todos os pecadores e queres salvá-los e Te queres revelar a eles, meu Senhor. Para isso é que esta mensagem é pregada e vai, Senhor, por todo o mundo, meu Senhor, aleluia. E, Senhor, faz com que ela encontre corações tementes ao Teu nome, porque Tu dizes na Tua palavra que estás à porta batendo. Se alguém abrir a porta, Tu entrarás e ficarás com Ele e cearás com Ele. Glória ao Teu grande nome. Senhor, abençoa o Teu servo e inspira, ó Senhor, na meditação e na exposição da Tua palavra. Senhor, nós Te pedimos e agradecemos tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Prezado telespectador, paz seja convosco. Mais uma vez e pela graça de Deus chegamos até junto de vós em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nome sobre todo nome. Este querido Senhor veio um dia à terra, Deus revelado em carne, deu a sua vida pelos pecadores no Calvário para nos redimir com o seu sangue. Hoje, como sempre, é mais um dia de boas novas, pois vamos meditar na Santa Escritura, que é sempre o melhor noticiário do céu. E rendemos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, louvor, a honra e a glória, porque só Deus é Senhor e além dele outro Deus não existe. Outro caminho para Deus também não há, porque nosso Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. De maneira que a este querido Jesus, que pagou o preço da nossa redenção no Calvário, nós louvamos e adoramos. Este é o segundo aspecto do nosso assunto que temos vindo a falar e a apresentar, ou seja, o projeto Eva e o rastro da serpente. E naturalmente, como já foi anunciado, neste estudo bíblico estamos meditando em três aspectos gerais. Primeiro, a criação da humanidade, segundo o projeto Eva, o rastro da serpente para a destruição do homem, e em terceiro lugar, o projeto Calvário para a salvação da humanidade. E o resultado do projeto Eva foi a destruição e a prisão
e destruição da humanidade. E o projeto do Calvário é a sua libertação e regeneração. Nós vamos imediatamente ler de novo as 3 escrituras que já lemos no primeiro vídeo deste estudo. Vamos ler as escrituras. A leitura da primeira escritura. Gênesis capítulo 2, versos 15, 16 e 17 diz o seguinte: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Alguém se deu ao trabalho de desenhar este mapa do Jardim do Éden. Como temos dito, o Jardim do Éden não é um jardim semelhante ao jardim do nosso quintal, da nossa casa, mas é uma extensão enorme de terreno que ocupa hoje, ou várias nações ocupam aquele lugar. No meio do jardim o Senhor pôs a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. Quem desenhou este mapa o fez com algum propósito. É para que possamos ter uma ideia de que como era o Jardim do Éden, que era alimentado ou regado por um rio que depois se tornava em 4 braços. E aqui temos as 2 árvores, a da vida e da ciência do bem e do mal. Deus proibiu Adão de comer da árvore da ciência do bem e do mal, mas não proibiu de comer da árvore da vida. Se ele comesse da árvore da vida, viveria para sempre, porque Deus disse que depois do pecado de Adão, se ele comesse da árvore da vida, iria viver para sempre. Portanto, concluímos que Deus não fez o homem para morrer, mas para viver. A segunda leitura, como já fizemos no primeiro programa, encontra-se em Gênesis 3, verso 1 ao verso 10, que diz o seguinte: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. A terceira escritura encontra-se no Novo Testamento, na primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, verso 9 ao verso 14, que diz o seguinte: Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia,
não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. Não permite, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi criado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Até aqui a palavra de Deus. Estamos ministrando a palavra de Deus com o título O Projeto Eva, o Rastro da Serpente. E esse projeto trouxe à humanidade a destruição. O efeito do pecado. O resultado desse projeto Eva é a prisão e destruição. Paralelamente a este estudo e a este projeto Eva para destruição, Deus mostra-nos também o seu santo projeto no Calvário para destruir as obras do diabo. O projeto do Calvário é a libertação, é a regeneração do homem. E ele vem de Gênesis 3 e verso 15 que diz: E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. No Calvário, Jesus Cristo, o Filho de Deus, deu a sua vida em nosso resgate, destruindo o poder de Satanás, que amarrava o homem à sua condenação, e libertou a humanidade, se tão somente nós crermos naquilo que Jesus Cristo fez no Calvário. Ele próprio disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim, em continuação do estudo, este é o estudo número 2, e o terceiro aspecto, os seres celestiais da criação de Deus. Segundo Gênesis 1, e verso 1, diz que no princípio criou Deus, em primeiro lugar, os céus e a terra. E Deus é Espírito, conforme diz em Efésios 4 e verso 20. E para ser conhecido, teve que se revelar em carne no meio dos homens. Os profetas foram dizendo que havia de nascer um menino cujo nome era Emanuel, Deus conosco. Nós damos graças a Deus por esse Emanuel, Deus conosco, que veio a este mundo buscar e salvar o que se havia perdido. E ele próprio disse: quem me vê a mim vê o Pai, eu e o Pai somos um. E na primeira epístola de João diz: este Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. De maneira que este glorioso Criador manifestou-se no Calvário, trazendo salvação a toda a humanidade, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como foi enfatizado já no primeiro estudo. E este glorioso e sapiente Senhor criou, em primeiro lugar, um vasto mundo espiritual, criou o seu trono, o seu séquito e miríades de anjos que enchem o universo. Existem muitas coisas e muitos seres celestiais que, como humanos, nunca vimos, mas que as Escrituras revelam. Paulo, ao escrever à Igreja acerca da herança dos santos, disse que Jesus é a imagem do Deus invisível e que nele foram criadas todas as coisas, tanto visíveis como invisíveis, sejam dominações, tronos, principados, potestades, etc. Colossenses 1, 12 a 17. E dominações significam autoridades soberanas. Tronos significam lugares de exercício dessas autoridades. São aqueles que exercem o poder. Quarto aspecto do estudo: a criação de seres principais, celestes e humanos, que podem não ser por ordem como alfabética. Primeiro,
vimos o arcanjo Miguel, chamado um dos primeiros príncipes, que é mencionado em Judas 9. E é possível que hajam outros arcanjos. Isto se pode ver ainda em Daniel 10, e verso 13, e Daniel 12, e verso 1. Segundo, temos o arcanjo ou o anjo Miguel, que é mencionado 4 vezes nas Escrituras, e é muito poderoso e é assistente de Deus. E veio dar as boas novas aos pastores acerca do nascimento de Jesus em Belém, como vimos em Daniel 8, verso 16, Daniel 9, 21 e 22, Lucas 1, verso 19 e Lucas 1, verso 26. Outro ser principal espiritual na criação de Deus é o querubim ungido. Ele é descrito na figura do rei de Tiro, no livro de Ezequiel, capítulo 28, verso 12 ao verso 17, e em Isaías 14, 12 a 14. Este querubim ungido é descrito como sendo a estrela da manhã, a filha da alva, Lucifer, ou anjo de luz, Satanás, que depois da queda se transfigura em anjo de luz. E estas passagens de Ezequiel e de Isaías apontam para um passado distante antes da criação humana. Este querubim, figurado também no rei de Babilônia, tinha tanto poder e formosura que queria usurpar o poder de Deus e subir acima das estrelas de Deus. Queria ser semelhante ao Altíssimo. Outro ser principal da criação de Deus foi Adão. E este foi feito de material terreno. Não foi feito espiritual. Não é criação espiritual. Foi feito de criação material, terreno. Segundo Eclesiastes 12, em verso 7, foi do pó que volta para o pó e que o Espírito volta para Deus. Em Gênesis 2, 26 a 28, Deus criou o homem à imagem da mulher. Macho e fêmea, ele lhes ordenou: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Eu queria dizer, criou o homem à sua imagem, macho e fêmea os criou, homem e mulher. E disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Em Gênesis 2, 21 e 22, Deus pôs Adão num profundo sono e, tomando uma das suas costelas do homem, fez da costela uma mulher e a trouxe a Adão, o qual lhe chamou de varoa. Após a queda de Adão e sua companheira, Adão pôs o nome a Eva, sua mulher, chamou à sua mulher o nome de Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Gênesis 3 e verso 20. Em relação com o trono de Deus e o próprio Deus, diz no Salmo 11 e verso 4, que o Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus, e os seus olhos atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. E foi deste mundo espiritual, principal, do querubim ungido, que com a sua revolta contra Deus começou o pecado. Como disse no programa anterior, o pecado original foi originado no céu e não na terra. Na terra foi Satanás que veio tentar a Eva e aí entrou o pecado no homem. Por isso todos pecaram, etc. Aí começou o pecado no céu. O pecado não foi, como disse, originado na terra, mas no céu. E Lucifer, o anjo de luz, se tornou em Satanás, que significa adversário. Eu creio não ser possível determinar quanto tempo houve entre esta revolta e a criação humana de Deus. Mas creio que
É o que está escrito, que Deus decretou a morte do seu Filho para salvar a criação desde a fundação do mundo. Isso é o que está escrito. Apocalipse 13, 8 e Gênesis 3 e verso 15 no proto-evangelho que já foi lido no princípio. O facto é este: Satanás veio a ser destronado da sua posição e veio, na figura da serpente, contaminar com a sua astúcia toda a geração dos homens apenas com uma pergunta, uma dúvida que trouxe a Eva, e vou repetir como já falámos no princípio no outro programa. Eva foi tentada e não Adão. Satanás escolheu Eva. Porquê que escolheu Eva? Porque está escrito que a mulher era o vaso mais fraco. Escolheu-a quando estava sozinha. Porque se estivesse com Adão as coisas não seriam assim. De maneira que, por essa causa, Eva foi tentada nas palavras, na dúvida de Satanás. O que Deus não quer é que vocês comam dessa árvore para não serem como Ele é. Porque se vocês comerem, os vossos olhos se vão abrir e vós sabereis o bem e o mal. E o facto é que Deus disse: eis que o homem é como cada um de nós, sabendo o bem e sabendo o mal. Então, Ele protegeu a árvore da vida, para que o homem e a mulher não comessem dela e vivessem eternamente. Por isso, nós queremos que Deus não fez o homem para morrer. Louvado seja Deus. E esta tentação levou Eva a comer então da árvore proibida e ela a dar ao seu marido, caindo Adão também na desobediência à palavra de Deus. Eu creio que Eva é mais fraca, conforme diz a palavra de Deus. A mulher é mais fraca não só fisicamente como emocionalmente. E esta queda dos seres humanos foi a dúvida. Foi assim que Deus disse Eva, a astuta serpente, a Eva. E Eva respondeu que foi, que não podiam comer daquela árvore porque iriam morrer. Mas a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. E aqui começou toda a história da desgraça da humanidade, de Satanás que veio para matar, destruir e roubar. E por um homem entrou o pecado no mundo, por isso passou a todos os homens. Eu creio que a serpente não tinha a mesma configuração com que ficou rastejando com o ventre, porque essa foi a maldição que Deus decretou para ela. E também era muito natural que os humanos e animais se entendessem na mesma linguagem no princípio. Portanto, seria muito natural que Eva ouvisse de uma serpente com outra configuração, de um animal qualquer, falar. Era muito natural. Portanto, vamos ao quinto aspecto do estudo. O querubim ungido possível cria-se primeiro governador da terra. Estou dizendo o querubim ungido possível primeiro governador da terra. Esta palavra possível é uma incógnita. Pergunta: será que algum dia Lúcifer, o querubim ungido, teria tido a terra como seu reino? Após a queda de Adão, o diabo ficou com tudo. Após a queda de Adão, o diabo ficou com tudo. Mas quando Deus fez Adão, deu-lhe toda a autoridade de toda a criação que o Senhor tinha criado. Portanto, a terra foi dada a Adão. Teria Satanás tido autoridade sobre a terra antes de Adão? Ponto de interrogação. Em relação com a criação humana, eu creio que a terra é como ela é. Somente existiu a partir de Adão e Eva. E não sendo fácil de responder à pergunta, contudo existem nas Santas Escrituras algumas referências que nos dão alguma revelação acerca deste querubim com autoridade sobre a terra no seu princípio.
Quando este princípio? Não sei. Será que alguém sabe tudo? Eu não sei. A Bíblia Sagrada diz que até em parte sabemos e em parte profetizamos. Alguns teólogos afirmam que antes desta terra ser como é, teria existido outra, muito gloriosa, e que este querubim teria levado essa terra ao caos, sem forma e vazia. Contudo, essa suposta ou verdadeira teoria não se revela na Bíblia por ordem criativa. Pode ser apenas uma teoria. Gênesis 1 e verso 2. As Escrituras, ou nas Escrituras, somos chamados por Deus a ter em conta o seguinte, que como Deus diz em Deuteronômio 29, as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos para sempre. E é daquilo que está revelado a nós que nós precisamos de meditar, compreender e praticar. É somente naquilo que a nós está revelado. Supostas teorias são supostas teorias. Entretanto, em Ezequiel 28, 13 e 14 afirma que este querubim ungido estava no Éden, jardim de Deus. Como mostramos no princípio, não era um jardim semelhante ao jardim da nossa casa, mas era uma extensão de terreno enorme. E no meio do jardim o Senhor ali pôs aquelas árvores. A uma ele proibiu comer, e foi dessa árvore proibitiva ou proibida que Satanás tentou em Eva, e assim toda a humanidade veio em pecado a este mundo, conforme está escrito no livro de Romanos. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Por isso que passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Mas, como ia dizendo, este querubim ungido do capítulo 28 de Ezequiel 13 e 14 estava no jardim de Deus, no Éden. Esta figura do rei de Tiro, segundo os teólogos, aplica-se a este querubim. O adorno com que se cobria, fosse ele uma capa ou túnica, dá a entender a sua grandeza e ostentação. Essa vestidura era de toda a pedra preciosa que havia. Ele era chamado querubim protetor. Aparentemente protegia o paraíso de Deus na terra. Em Ezequiel 28:3 diz que é mais sábio do que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. E no verso 12 afirma que ele era o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. No verso 17 diz que ele foi por essa causa que se corrompeu. E no verso 15 afirma que ele era perfeito nos seus caminhos. E também ainda no verso 9 diz que ele dirá diante daquele que o matar: eu sou Deus, mas tu és homem. E este verso poderá vir a ser cumprido, como se entende, na pessoa do Anticristo, quando a besta for ferida de morte, em Apocalipse 13 e verso 14. Além disto, as Escrituras dizem que ele se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Segundo a Tessalonicenses 2 e verso 4, referente ao Anticristo. Pergunto, será que algum dia teria havido em Tiro um tal rei com todas estas características? Como querubim protetor, coberto de toda a pedra preciosa, mais sábio que Daniel e perfeito em formosura? Ponto de interrogação. Eu creio que esta figura se aplica a Lúcifer e antes da criação terrena, e que, sendo destronado, veio a ser apelidado de adversário, ou seja, no grego, Satanás. Nós estamos meditando no projeto Eva e no projeto do Calvário. No projeto Eva,
com o rastro da serpente, engendrado por Satanás para a destruição da raça humana. E precisamos de conhecer o que a Bíblia diz acerca deste destruidor dos homens, mas também conhecer o projeto do Calvário, que Deus trouxe à Terra, revelou-se em carne na pessoa de Jesus para morrer pela sua criação. Enquanto um é destruidor, o outro é o libertador e o salvador. O profeta Isaías também descreve este caráter satânico usando a figura do rei de Babilônia em Isaías 14, verso 12 e verso 13, que diz: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei das bandas do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. E esse mais profundo abismo, creio ser o lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o anticristo e o falso profeta, revelado em Apocalipse 19, 20 e Apocalipse 20 e verso 10. Dentro de momentos voltamos. O efeito do projeto Eva é este: é o pecado que nos prende numa prisão que nos leva ao inferno. O efeito do projeto de Deus do Calvário é a nossa salvação e a nossa libertação por nosso Senhor Jesus Cristo. E continuando a falar acerca deste destruidor, deste maligno, este caráter queria subir acima das estrelas de Deus e ali exaltar o seu trono. E essas estrelas de Deus aparentam ser os anjos mais elevados do séquito divino. Pois Satanás mesmo é chamado de estrela da manhã. E este título é dado somente agora a nosso Senhor Jesus Cristo, como diz em Apocalipse 22 e verso 16, ou seja, a resplandecente estrela da manhã. Em 2 Coríntios diz que Satanás se transfigura em anjo de luz. Satanás, ainda que destornado da sua autoridade inicial, continua a ter acesso às regiões celestiais e até às reuniões do Conselho de Deus, eu creio, como no passado. O facto é que no tempo de Job isso aconteceu. E Deus lhe perguntou de onde vinha. E já há muito tempo Satanás tinha sido destronado. Por isso, eu entendo que ainda hoje Satanás tem acesso às reuniões dos conselhos divinos, angélicos com Deus. E como ia dizendo, o facto é que no tempo de Job isso aconteceu. E Deus lhe perguntou de onde ele vinha. E ele respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Job 2 e verso 2. Entretanto, Isaías diz que ele foi lançado por terra. E creio que isto se dará no meio da grande tribulação, quando Miguel e os seus anjos expulsarem do céu para a terra em Apocalipse 12. Mas nessa altura ele não terá mais acesso ao céu como tem agora, porque agora ele tem acesso à terra e ao céu. Mas a partir do capítulo 12 de Apocalipse ele será expulso do céu. E voltando à história primitiva da criação de Deus, é muito possível que quando Deus o destronou, ao criar a terra, tivesse dado a Adão toda a autoridade sobre o planeta. E daí teria Satanás ficado com inveja. Então veio corromper a criação humana através da serpente com a tentação de Eva.
O que compreendo do pecado que originou a destruição humana e deu origem à revelação de Deus em carne na pessoa de Jesus, para nos resgatar com a sua vida, com o seu sangue, é que esse pecado foi originado nos céus, como já foi dito, com a revolta do querubim ungido. E que a inveja de Satanás teria sido por Deus formar Adão e lhe dar toda a autoridade da sua criação terrena. Gênesis 1, em verso 28. Ele disse: frutificai, multiplicai-vos e dominai. E isto antes da tentação. Sexto aspecto do estudo: o rasto da serpente. O rasto significa vestígio da passagem de alguém deixando suas marcas. O projeto que Satanás engendrou em Eva é um projeto de destruição contínuo até à morte física e morte espiritual. E esta é a eterna. Na desobediência de Adão e Eva ao seu Criador, e viria a afetar toda a descendência humana. Cada pessoa que viesse a este mundo iria morrer, espiritual e fisicamente. Tanto na separação de Deus como na morte física contínua. E com a morte viria a tristeza, a angústia, o luto e as dores das pessoas. O mundo está cheio de sofrimento por essa causa de Satanás tentar a Eva com a dúvida. Foi assim que Deus disse? Foi assim, exatamente, que Deus disse. Não é assim. E essa dúvida trouxe ao mundo inteiro, e até como já foi dito antes, até ao fim do mundo essas lágrimas continuarão. Esse luto existirá, esse sofrimento existirá. Contudo, bem sei que no milénio as coisas serão minimizadas, mas mesmo assim haverá morte e haverá nascimento de pessoas. Portanto, com esta dúvida de Satanás a Eva, ele encheu o mundo de dores, de lágrimas, de sofrimento, etc. Jesus ensinou que o diabo, o ladrão, veio para matar, destruir e roubar. João 10:10, mas disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com mais abundância. Este projeto de Satanás tem tido repercussões catastróficas de muitas e variadas formas e com várias maldições. Vamos dizer algumas. Primeiro, o decreto da morte do homem. Se vós comerdes ou tocares nesse fruto, ireis morrer, tanto física quanto espiritualmente. Esta é uma consequência. Segundo, nas dores do parto da mulher. Terceiro, no suor do homem para comer o seu pão. A mulher não devia suar, somente o homem. A mulher já teria para ela o seu trabalho da família. Quarto, na terra cheia de espinhos e cardos. Quinto, até a serpente iria andar de forma diferente, rastejando com o ventre e comeria pó da terra. E em sexto lugar, todo tipo de acidente, doença e morte estão na base deste rastro satânico da serpente. E pela causa da queda de Adão e Eva, eles ficaram nus. A glória de Deus que os cobria desapareceu-lhe. E se esconderam do Senhor e fizeram aventais de folhas de figueira para cobrir a sua nudez. E pela primeira vez houve derrame de sangue, porque Deus fez túnicas de peles de animais para cobrir a nudez deste casal. E Deus, para recuperar a sua criação humana, revelou pela primeira vez o plano da redenção da humanidade, que a semente da mulher viria um dia para ferir a cabeça da serpente. Gênesis 3 e verso 15. E até lá, o Senhor instituiria, como instituiu, a sua lei dada a Moisés, os sacrifícios, etc.,
que apontavam todos para a cruz do Calvário, onde Jesus, chamado de Cordeiro de Deus, viria tirar o pecado do mundo. Na cruz, o projeto Calvário tirou o pecado do mundo. Mas o mundo jaz no maligno e cheio de pecado. Mas só é pecador quem quer. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Está escrito que Ele levou no seu corpo o nosso pecado sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, diga mortos, mortos, mortos para o pecado, possamos viver para a justiça. E pelas suas feridas fomos sarados. De maneira que o projeto Calvário de Deus foi para seu favor e para meu favor, para nos vermos livres deste projeto satânico da serpente. Ou seja, desta forma, um dia Deus se manifestaria em carne, viria a descender da mulher para destruir, desfazer as obras do diabo. 1 João 3 e verso 8. As consequências de cada maldição têm sido horríveis e terríveis, porque cada maldição se desenvolve por si mesma em série de outros sofrimentos em todo o planeta, nas famílias, na saúde, na fome, nas guerras, na dor e na morte. A família foi a primeira instituição de Deus e foi aí mesmo que Satanás começou a sua destruição. E em nossos dias, as famílias deste pobre mundo estão quase todas destruídas com alguma tragédia, a começar pelos divórcios e até, infelizmente, têm entrado na Igreja de Cristo. As doenças que afetam o mundo têm criado a maior indústria e comércio que existe na Terra para a recuperação da saúde. A maior indústria e comércio que há no mundo não é a parte industrial, é a saúde das pessoas. Nos hospitais, nos médicos, nos enfermeiros, nos laboratórios, etc, etc. Eu creio que são aos milhões os hospitais e clínicas e laboratórios e universidades, na formação de médicos e pessoal de enfermagem, que de dia e de noite assistem os doentes até que morram. Podemos nós ver o efeito satânico da tentação a Eva? O mundo está cheio de lágrimas pela morte das pessoas e um dos ramos do comércio mais rendoso são as casas funerárias. Os cemitérios deveriam ser para o homem um motivo de buscarem a misericórdia de Deus. E será que alguém pergunta por que razões morrem as pessoas? Foi isto que Satanás fez desde o princípio. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, por isso que todos morrem, todos estão destituídos da glória de Deus. As muitas guerras, e particularmente as duas guerras mundiais do século XX, levaram cerca de 80 milhões de mortes e uma Europa quase destruída, não falando das outras nações como o Japão, etc. O projeto de Satanás em Eva tem sido horrível e terrível. E em todas as gerações, e por fim, as almas que não aceitam a redenção de Deus, o projeto de Deus no Calvário, os espera o inferno de sofrimento eterno. Este rastro da serpente é tão grave e destruidor que creio estar para muito mais e maior destruição da humanidade, bem perto, na grande tribulação que Jesus falou em Mateus 24, 21 e 22, que diz que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Somente cerca de 1/4 da população da Terra vai escapar à morte, porque este é o trabalho
de Satanás: matar, destruir e roubar. E por essa causa, Deus vai trazer também os seus juízos e vai entrar em juízo com a humanidade. Segundo Gênesis 3, verso 13 ao verso 19, por causa da queda dos nossos primeiros pais, na tentação de Satanás, tudo na terra foi afetado. A terra foi amaldiçoada, o homem foi amaldiçoado, a mulher foi amaldiçoada e a serpente foi amaldiçoada. E sabe uma coisa? Estas maldições ainda estão na terra. Continuam até que Deus queira. E já lá vão cerca de 6.000 anos. E essas maldições continuam a fazer o estrago de Satanás, que é matar, destruir e roubar. A doença é epidémica. A morte é a sua consequência. Os terremotos na Terra são cada vez mais e mais devastadores. Os ciclones, os tufões destroem bairros inteiros. E são muitos os milhares de mortos nessas tragédias. A Terra também está amaldiçoada. Ela produz espinhos e cardos. E estas verdades de sofrimento são o fruto da queda de Eva e de Adão. O rastro da serpente é horrível e terrível. Acorde, porque o mundo está no maligno. Aceite o projeto do Calvário e deixe o projeto do maligno. E será uma nova criatura. Cada vez e cada um de nós, melhor dito, procura ou deve procurar a misericórdia de Deus, aceitando o sacrifício de Jesus para evitarmos o sofrimento eterno. Vamos ao 7º aspecto do estudo: o engano e mentira do diabo. Desde o princípio o Senhor tem falado disso, que Ele é o pai da mentira, é o mentiroso. E o mundo está nesta situação. Mentem uns contra os outros. É pessoa para pessoa, família para família, negócio para negócio. O mundo está cheio de mentira e de engano. Tudo começou com esta dúvida aos ouvidos de Eva pela serpente. Foi assim que Deus disse: dúvidas à palavra de Deus são satânicas. Este sagrado livro fala por ele. É a palavra de Deus. Pedro disse que homens santos de Deus escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Esta é a palavra de Deus. A dúvida, a sugestão, a tentação foram e são a ferramenta de Satanás para a destruição da humanidade e da obra espiritual de Deus. Até nas igrejas estes ataques diabólicos são muitos e são constantes, e muitos crentes ficam prostrados e se desviam do caminho porque dão ouvidos a outros evangelhos estranhos ao evangelho da cruz, ao evangelho da graça, ao evangelho da salvação. Dentro de momentos voltamos. Evite o efeito do projeto Eva, do rastro da serpente, que é o pecado, a prisão e a condenação eterna. Evite-o. Como evitar a destruição do projeto Eva? É aceitando o projeto de Deus no Calvário, em que Jesus Cristo veio libertar e salvar a humanidade. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Evite o primeiro e aceite o segundo para ser uma nova criatura. Como ia falando acerca deste 7º aspecto, o engano e mentira do diabo, disse que a dúvida, a sugestão e a tentação foram e são a ferramenta de Satanás para a destruição da humanidade, e que até nas igrejas muitos ataques diabólicos
têm acontecido e são constantes, porque as pessoas dão ouvidos a evangelhos diferentes do Evangelho da Cruz. A tentação é uma armadilha e engano do diabo em todos os setores da vida. E no âmbito espiritual e religioso, o diabo é um perito sem igual, porque ele é um ser maligno espiritual, pai da mentira, como disse Jesus, que ele é um mentiroso desde o princípio. E essa tentação é para se enveredar por caminhos religiosos e fáceis. Porque ele mostra aos crentes que a sua cruz é muito pesada e que as pessoas devem viver cada dia o melhor possível, fazendo com que essas pessoas ouçam um evangelho diferente para que se agarrem às coisas da terra. Enquanto que o evangelho de Deus diz que se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. De maneira que há uma luta espiritual maligna contra a luta espiritual benigna. Satanás luta contra a palavra de Deus, contra os servos de Deus e contra o Espírito de Deus, a fim de que os crentes se desviem do caminho do Senhor, mostrando-lhe um caminho fácil, mas que também lhe chama de Deus. Ora bem, está escrito que até os demónios tremem da presença do Senhor. De maneira que Satanás é perito no engano e na mentira. Eva foi atraída e sugestionada pelas palavras. Então hoje é assim. É assim que o diabo faz, desde o princípio. São palavras. Palavras doces, palavras suaves, que levam as pessoas a cair em tentação. Eva, como disse, foi sugestionada pelas palavras que ouviu e ficou dando ouvidos àquela dúvida. E devemos dar atenção que as palavras que ouvimos muitas vezes vêm em forma igual, de igual sugestão, para se experimentar. Então não se pode experimentar, experimenta. Experimenta comer, não faz mal, experimenta daquela comida, não tem problema. Vocês vão ver que vocês veem as coisas numa outra dimensão. Até se viram que estavam sem roupa, sem a glória de Deus. Hoje, muitos que estão lavados no sangue do Cordeiro voltam ao espojadouro da lama. Demos atenção às palavras de Deus e ao seu santo ensino, que é por sugestão diabólica que muitos crentes deixam a cruz e seguem caminhos largos para a destruição no inferno, para sempre. No caso de Eva foi assim, e este estratagema, este projeto satânico continua da mesma forma, sugestionando não só o mundo que está no maligno, mas sugestionando particularmente aqueles que já aceitaram o projeto do Calvário, onde Cristo deu a sua vida para os comprar com o seu sangue para Deus, para destruir as obras do diabo. Entretanto, em Tiago 1, verso 13 ao verso 15 diz: ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Mas cada um é tentado quando atraído. Diga comigo, cada um é tentado quando atraído. Este é o trabalho de Satanás. Atrai as pessoas e elas são tentadas. Portanto, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Portanto, aqui vamos à responsabilidade de cada um, sendo ou não sendo atraído, deixando ou não se deixando tentar.
etc. E havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Isto está escrito em Tiago 1, verso 13 ao verso 15. De maneira que o homem ou a mulher, o jovem ou a jovem, é responsável por aquilo que ouve e que se deixa ou não persuadir, tentar, ser atraído. Há muita coisa que nos atrai por este mundo fora. Mas uma coisa é a gente olhar para aquilo que não gosta e infelizmente tem que ver. Outra coisa é conceber o pecado dessa atração. As tentações, os enganos, as sugestões diabólicas são o prato do dia em todo o mundo. E nas igrejas há uma enorme luta contra as potestades do inferno para tirar alguns à condenação do diabo no inferno, onde muitos homens vão lá parar. Já dissemos o que diz a Bíblia. O inferno nunca foi feito para os homens, mas sim para o diabo e para os seus anjos. E por essa causa, Jesus Cristo veio ao Calvário trazer o projeto de Deus para desfazer as obras do diabo. Precisamos de discernimento sobre o que ouvimos, porque Eva não discerniu a sugestão da serpente e foi atraída. E a dúvida tomou o lugar da palavra de Deus. E a queda resultou em morte, como Deus lhes tinha falado. Naturalmente, a serpente era um animal que teria outra configuração. Mas quem falava na serpente era um poderoso querubim ungido. O animal estava possesso do diabo e as suas palavras destruíram toda a descendência humana. Ao longo da história na Terra, existiram e existem por todo o mundo muitas pessoas nas mesmas condições, possuídas por demónios cujo trabalho é matar, é destruir, é roubar. Enganam e corrompem as pessoas e muitas até são crianças. E muitos homens e mulheres nos púlpitos, como diz a palavra de Deus, são possuídos por demónios e pregam a doutrina do seu pai. Isto está escrito em 2 Coríntios 11, 13 a 15 e 1 Timóteo 4 e verso 1. De maneira que muitos dos pregadores por este mundo fora são possessos de Satanás. Quem os vai discernir? No primeiro programa nós apontamos para estes montes que estão atrás de mim. Diz que nos últimos dias, a palavra de Deus diz que nos últimos dias amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. De maneira que o homem tem as suas próprias concupiscências. O homem deve discernir o que é bom e o que é mal, e o que é mau. Deus disse isso desde o princípio. Eis que o homem é como cada um de nós. Portanto, deve discernir. E através do ensino melhor, nós discernimos. Portanto, a maior parte das chamadas igrejas não passam de pessoas que ensinam evangelhos diferentes ao Evangelho de Cristo. Ensinam doutrinas de demónios. É o que está escrito. Lembremos-nos do endemoniado de Gadar, porque dentro dele existia uma legião de demónios. E ferindo-se com pedras, rebentava com as correntes com que era amarrado quando estava um pouco manso. E então andava nu e a sua morada era nos sepulcros. Marcos 5, verso 1 ao verso número 20. De maneira que uma pessoa só era possesso de uma legião de demónios. E assim é hoje. Da mesma forma, muitos estão nessa situação. E disse a serpente a Eva: vós sereis iguais a Deus, se comeres dessa árvore. E ser igual a Deus era e é algo que toda a gente gostaria de ser, pelo facto de que nunca
jamais. Iria morrer e era possuidor daquilo que quisesse. Ser poderoso, desfrutar de uma posição sem igual. Hoje, a ciência até estuda como é que há de arranjar maneira que as pessoas não morram. Mas está escrito que está ordenado ao homem morrer uma vez. Seja com estudo ou sem estudo da ciência, a palavra de Deus vai prevalecer. De maneira que, assim, foi a sugestão. Veio a tentação. Foi concebida. O pecado deu à luz e por essa causa o mundo jaz no maligno, destruição, dor e morte. E a sugestão, a tentação, o engano e a mentira finalmente tinha alguma coisa de verdade. Os seus olhos se abririam e viriam a começar a ver o mal que fizeram. Mas o diabo despiu-os da glória de Deus que os cobria. E como disse, Deus os encontrou nus e teve que derramar o primeiro sangue de animais, em favor do homem, para cobrir a sua nudez. O facto é que o próprio Deus, depois de decretar as maldições, disse estas palavras. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e sabendo o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, protegeu a árvore da vida. De maneira que, para que o homem não comece da árvore da vida, Deus a protegeu. Mas Adão não foi tentado a comer a árvore da vida. Veja o que Satanás sabia, que Adão não sabia. Satanás sabia que se ele comesse da árvore da vida, iria viver eternamente. Nós já, espiritualmente, temos comido dessa árvore, que é Jesus. Temos comido e tido vida eterna. Louvado seja Deus, passamos da morte para a vida, da condenação para a salvação, da destruição para a libertação por nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, nosso Pai do céu. E com esta Escritura, entendemos que Deus não fez o homem para morrer, mas para viver eternamente, mas sob as suas condições. Porque finalmente, agora somente possuímos essa vida através do sacrifício de Cristo. Não há outra forma. Então, o Senhor Deus os lançou fora do jardim e pôs querubins ao oriente do jardim do Éden. E uma espada inflamada que andava ao redor dessa árvore para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3, 22 e 24. Você quer comer desta árvore? Jesus é essa árvore, representa essa árvore. Coma dele, que ele disse, eu sou o pão da vida. Quem comer este pão viverá para sempre. Aleluia. Naturalmente, Eva tinha olhos e via tudo ao seu redor. Só não via o que Satanás via, que era tudo de mau, sujo e destruidor. A desgraça, a sensualidade, os desejos carnais, a iminência, a influência, a popularidade, a altivez, o desejo, a autoridade, o poder, etc. Estavam vedados a Eva, mas agora ela começou a ver tudo isso. Tudo o que é mau, mundano e sensual foram concebidos na mente de Eva. E ao tocar a fruta, essas coisas deram à luz e todo o tipo de pecado nasceu. E assim Eva viu imediatamente as três concupiscências. Nós falaremos no fim deste estudo, no quarto DVD. Falaremos mais extensamente sobre o assunto. Mas ela, em primeiro lugar, viu que a árvore era boa para se comer. Era um desejo, concupiscência da carne. Em segundo lugar, ela viu que era agradável à vista, a concupiscência dos olhos. Em terceiro lugar, ela viu que era desejável para dar entendimento. Era a soberba da vida.
E diz esta Escritura que ela comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E o verso número 7 diz que então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E foi despertado o sentimento de vergonha. Cozeram aventais de folhas de figueira e vieram as consequências. Entretanto, os desejos de Eva foram frustrados, porque Deus lhe frustrou os seus desejos. Tudo aquilo que acabamos de falar, que Eva viu, ficou frustrada e nada disso teve, porque os desejos de ela foram para seu marido. Os intentos, Deus tirou esses intentos, desejos da autoridade, de comando, dizendo estas palavras. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua semente e a tua conceição. Na tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. Gênesis 3 e verso número 16. Se alguém disser isto a uma mulher que não é salva, ela fica toda irritada. Então que se irrite contra Deus e que diga a Deus porque é que Ele decretou esta sentença. Nós aqui aprendemos com a graça de Deus que esta é a sentença de Eva, por causa do que ela fez. O teu desejo será para teu marido e ele te dominará. E Adão, disse o Senhor: porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher, lembre-se disto, que Adão não ficou impune. Porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Gênesis 13, verso 17. Você ouviu há pouco tempo atrás que eu disse que a mulher não devia suar? Mas sim o homem. É porque este é um decreto, uma maldição sobre o homem, sobre Adão. Vamos ver se a gente entende o que Deus tem decretado sobre a mulher, sobre a serpente e sobre Adão. A terra foi amaldiçoada, por quê? Porque Adão deu ouvidos à sua mulher, em vez de dar ouvidos à palavra de Deus. Louvado seja Deus! Maldita é a terra por causa de ti. A terra começou a ficar amaldiçoada por causa de Adão. Também Adão sucumbiu, não ao diabo, mas à mulher, porque a amava. Diz em 1 Timóteo 2 e verso 14, que Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas por causa de Adão dar ouvidos à mulher, e não à palavra de Deus, por essa causa, a terra foi amaldiçoada. E nós dentro de momentos voltamos. O projeto Eva mata e destrói. O projeto de Deus salva, liberta e dá vida eterna. Escolha Jesus. E como disse, por Adão dar ouvidos à mulher e não à palavra de Deus, a terra foi amaldiçoada. Satanás é perito em levar as pessoas a cometer toda a sorte de pecado, com desejos carnais, espúrios e violentos, pelo que precisamos de andar sempre clamando a Deus por sua proteção para nos guardar no caminho. Em 1 João 2, verso 14 ao verso 17, João deixa-nos este aviso das concupiscências de Eva, em que ela caiu, para que não façamos o mesmo. Eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no
mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tudo o que é de gozo terreno acaba um dia. E se não formos regenerados e pessoas salvas, iremos colher o fruto da nossa sementeira. A consequência significa apetite, ou concupiscência, melhor dito, significa apetite carnal, desejo de gozo carnal, de cobiça, de ganância. Em outras palavras, Satanás incutiu em Eva estes apetites da soberba da vida, de tudo o que é diabólico. E João fez lembrar à igreja que isso não é de Deus, mas é do mundo. E esse mundo passa, é diabólico, destrói o nosso caráter espiritual. O projeto Eva, o rastro da serpente, está sempre ativo em todo o mundo e em todas as gerações. É um projeto de destruição e de engano nas famílias, nos governos e nas nações e até nas coisas de Deus, nas igrejas. E Jesus deixou o aviso: vede que ninguém vos engane. Mateus 24, 4. Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, não deis ouvidos aos vossos sonhos, etc, etc. Em Lucas 21, em verso 8, Jesus repete: vede que ninguém vos engana. Marcos 16, 6, Jesus volta a dar o aviso que muitos virão em seu nome e enganarão a muitos. Em Efésios 5, verso 6, diz: ninguém vos engane com palavras persuasivas. Em 2 Coríntios 11, 2 e 3, Paulo lembrou à igreja a história da queda de Eva, dizendo estas palavras: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Tome nota desta escritura que Paulo disse à igreja: mas temo que como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, sejam também de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. O que é que nós ouvimos? As palavras de Satanás, do mundo, ou as palavras de Deus? Damos nós o valor suficiente à proteção dos nossos sentidos ou faculdades para evitar a corrupção deles? Sim, foi pelo ouvir e pelos olhos que Eva caiu nas garras do diabo. Foi por aqui e por aqui que Eva caiu nas garras de Satanás. E este mundo corrupto em que vivemos está da mesma forma, melhor dito, muitas vezes pior. De maneira que são a atração diabólica em todos os aspectos que leva as almas menos esclarecidas a ficar com os seus sentidos destruídos pelo diabo. O que ouvimos e vemos cada dia tem de ser classificado à luz da Santa Escritura e rejeitar as atrações diabólicas da carne deste mundo e pedir perdão a Deus nosso Senhor. O projeto Eva, o rastro da serpente, tem nestes dias um mundo tão corrompido moralmente que as pessoas já não discernem o que é limpo e o que é sujo. Então esses desejos deram o seu fruto ao comer. Isso aconteceu. E continuando a descrição deste projeto diabólico do rastro da serpente, temos visto na sua história que o mundo terreno
está com grandes dores por todo lado e destruído. Esse engano diabólico começou com um pequeno diálogo de incutir na mulher que comesse da árvore proibida. Eles iriam usufruir de duas coisas muito importantes. Os seus olhos iriam ser abertos, os olhos da maldade. E em segundo lugar, eles seriam como Deus. Toda a gente quer essas coisas, mas Eva e Adão não eram cegos. Eva e Adão não eram cegos e deviam ter isso em consideração. Nem tudo aquilo que se vê é bom. Infelizmente, a maior parte do que se vê é mau, errado, sujo, diabólico. Proteja os seus olhos e os seus ouvidos. Adão era um ser perfeito, como Eva, mas a maldade não existia neste casal. Eram puros, foram feitos pela mão de Deus. E a persuasão diabólica de que seriam semelhantes a Deus deu o seu fruto. E ao comerem da árvore ficaram despidos da glória de Deus. E assim vai este mundo. E assim vai este mundo. A mulher nestes dias é uma atração diabólica para o homem cair em tentação e até ficar sem o seu próprio emprego. O engano do diabo desta forma afetou toda a criação humana, animal e vegetal. Engano significa artifício empregado para induzir em erro. E Eva disse a Deus, vou repetir o meu pensamento, engano significa artifício empregado para induzir em erro. E Eva disse a Deus, a serpente me enganou. A serpente me enganou. A serpente me enganou. E o que é que nós dizemos hoje? Quando este mundo nos engana, este livro que é a palavra de Deus nos esclarece a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E para finalizar, em nossos dias os enganos do diabo proliferam no mundo de tal forma que até as chamadas igrejas, onde se prega o Evangelho, muitos dos pregadores e profetas são servos do diabo mascarados em servos de Deus, como já disse em 2 Coríntios 11, 13 a 15, 1 Timóteo 3, 1, Mateus 24, verso 11. Mas quem é que dá ouvidos à palavra de Deus e quer ser libertado do engano do diabo? Vede que ninguém vos engane, disse Deus aos crentes. Vede que ninguém vos engane. Porquê? Porque o mundo jaz no maligno, no engano do diabo, porque ele é o mentiroso, o pai da mentira. Desde o princípio trouxe esta destruição e sofrimentos, lágrimas e dores a toda a gente do mundo. Resista ao diabo, está escrito, e ele fugirá de vós. Sabe quando? Quando nos sujeitamos a Deus. Este é o segredo. O engano e mentira do diabo ao longo dos séculos tem deixado o mundo numa constante catástrofe cheia de lágrimas. As famílias choram por causa dos divórcios. As drogas, as famílias choram pela morte dos seus membros, em desastres e tragédias. As famílias choram pelos seus mortos nas guerras. As famílias choram por causa das fomes e das doenças. O mundo está cheio de lágrimas. Em várias partes do mundo não há chuva. Noutras partes há calor a mais. Noutras partes a epidemia tem levado a milhões de mortes. E assim vai este mundo no maligno. Escolha Jesus. Não deu ouvidos a Eva nem a Adão. Deu ouvidos à palavra que Deus disse a Eva e a Adão. No dia em que dela comer, certamente morrerás. E esse trabalho satânico é o prato do dia que Satanás dá de comer a este mundo vil e quer introduzi-lo nas igrejas. E num certo aspecto, ele tem muitos daqueles que são seus seguidores. Porque assim está escrito, como há
pouco vos foi dito da palavra do Senhor. Veja onde está. Veja se conhece aquilo que ouve. Veja se sabe o ministro que lhe prega o Evangelho. Veja se sabe que é uma pessoa salva, redimida pelo sangue de Cristo e santificada no corpo, na alma e no espírito. Se assim não é, então, e se quiser, ore comigo esta oração e diga: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tenho ouvido a tua palavra e este projeto satânico engendrado pelo diabo desde a fundação do mundo para destruir a humanidade. Mas também eu tenho querido e ouvido que Deus tem tido um projeto diferente no Calvário em dar o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar para desfazer as obras do diabo. E eu rejeito essas obras do diabo e recebo a Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal, e eu peço perdão de todo o meu pecado a Deus e creio que Deus enviou o seu Filho à terra e morreu por mim, sendo sepultado, ressuscitou ao terceiro dia pelo poder de Deus Pai. Portanto, Senhor, recebe-me como filho, porque eu rejeito a Satanás e o pecado, e escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Peço a Deus em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. E se você fez esta oração, você é uma pessoa reconciliada e salva. Agora precisa ser alimentada num lugar onde se ministra o novo nascimento espiritual, e até ao terceiro vídeo deste estudo, que engloba 4 vídeos. Que o Senhor nos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém.